Olá, meus amigos e minhas amigas. Olha só, o Fed, o Banco Central Americano, é um grande trapalhão. Esse é o texto que nós vamos falar aqui. Primeiro porque o Fed já está há alguns anos falando que vai aumentar a taxa de juros, esperando que a inflação cresça, atinja no mínimo 2%, que aí daria uma sinalização para que ele começasse a normalização da taxa de juros nos Estados Unidos. Significa aumentar a taxa de juros. E também que a economia cresça. E com isso ele possa melhorar a situação do desemprego nos Estados Unidos, que já melhorou bastante. Mas acontece que o Fed, depois de 2008, 2009, ele mesmo criou uma armadilha contra ele. Ele comprou os títulos dos bancos que estavam, dos grandes bancos, que estavam com problemas de crédito, e com isso os bancos, ao receberem dinheiro, eles não tinham condições de emprestar porque não existia tomadores. Tanto as empresas como os consumidores estavam altamente alavancados financeiramente. E na realidade eles estavam praticando a desalavancagem. E o banco, como não tinha emprestar, colocou esse dinheiro todo no Fed. Ora, colocando esse dinheiro no Fed, ele pagaria uma taxa de seguro, e o Fed, para que os bancos continuassem com aquele dinheiro dentro do Banco Central, ele ofereceu uma taxa de 0,25% ao ano para segurar, que é uma contradição, porque ao mesmo tempo que ele quer que a inflação cresça, ele está segurando o dinheiro do banco. Não tem muito sentido não. Então essa armadilha está aí, o Fed não consegue. Por exemplo, agora ele está falando que vai aumentar a taxa de juros. O dólar fica forte. Como o dólar fica forte, as importações para os Estados Unidos começam a ser baratas. Isso é deflacionário, vai atuar contra a inflação que estava caminhando para 2%. Então eu estou vendo que existe muita dificuldade para o Fed fazer isso. Eu acho que a melhor maneira dele fazer é o que nós chamamos de helicopter money. Helicopter money na realidade não é o que muita gente pensa. Aliás, está isso aí bem escrito no artigo. O helicopter money não é jogar dinheiro de helicóptero por cima da cidade, não é isso. Na realidade é um subsídio, é um corte nos tributos relativos aos salários, e com isso a renda do assalariado aumenta imediatamente. Ele não paga nem imposto de renda, porque como é redução de taxas, não é um aumento de renda, e que mereceria então a cobrança do imposto de renda. Eles não pagam imposto de renda sobre isso. Então esse dinheiro entraria diretamente para os assalariados e eles evidentemente vão às compras. Isso daria, em princípio, por teoria, um aumento, um acréscimo na inflação dos Estados Unidos. Mas o que está acontecendo é o seguinte: toda vez que o Fed fala nisso, os juros ficam fortes, não é isso? E então, com esse aumento, ou com o barateamento das importações, o negócio fica difícil para a inflação subir. Eu estou vendo isso com uma grande dificuldade, e eu acho que o Fed tem que bolar umas outras soluções para isso, porque dificilmente ele vai aumentar a taxa de juros este ano. E isso contribui muito para a desconfiança que existe em relação ao dólar, que está começando a crescer cada vez mais. A China e a Rússia compram muito ouro, a China investe nos títulos do DES, são títulos do FMI, e isso tudo faz com que o dólar vá perdendo aquele charme de rei, do valor de reserva de mercado das moedas internacionais. Não sei, mas tenho a impressão que os concorrentes, o DES e a China, vão cada vez mais aparecer como moedas de reserva de valor, e vai enfraquecer o dólar. Isso vai haver uma tremenda desvalorização do dólar, e evidentemente vai fortalecer os DES e o Yuan, que é a moeda chinesa. Ok, meus amigos, um abraço e muito obrigado.